Esse é o segundo vídeo sobre condições ambientais, então, continuando a pensar como condições ambientais em escala global influenciam a biodiversidade no planeta. Então, vamos pensar em alguns dos recursos que a gente tem e que determinam a diversidade terrestre, especialmente, e luz é um deles. Então, a inclinação do eixo terrestre, que promove ou causa as nossas estações do ano. A gente tem uma parte do ano em que a parte sul do planeta está mais exposta ao Sol, enquanto outra parte do ano, a parte norte do planeta está mais exposta ao Sol. Isso vai determinar que seja verão em uma parte, enquanto é inverno na outra, e vice-versa. E isso vai determinar a quantidade de luz que chega em cada ambiente e, obviamente, as áreas tropicais, essas que estão mais perto do centro da Terra, têm menor variação de luz disponível ao longo do ano e, portanto, maior energia solar chegando. E isso vai levar a ter maior diversidade. Outra coisa importante das variações de temperatura, o hemisfério norte a gente tem muito maior, uma área continental muito maior, e isso determina que a variação de temperatura também seja maior no hemisfério norte, nas áreas temperadas e árticas, do que nas áreas temperadas e antárticas do hemisfério sul, porque a água, né, do oceano, ela é melhor reguladora térmica, melhor, ela esquenta e esfria com mais dificuldade do que a Terra, de forma que a temperatura fica mais estável no sul do planeta do que no norte. As variações anuais de temperatura são maiores do hemisfério norte. Como que luz e temperatura determinam grandes circulações de vento no mundo? A gente tem umas células chamadas células de Hadley, que são grandes células onde você tem circulação de ar perto do Equador e perto dos trópicos, e tanto para o sul quanto para o norte. Então, a gente tem correntes de ar, correntes de massa de ar que são predominantes, que vão do Equador para os trópicos e dos trópicos para o Equador, não passando de um hemisfério para o outro, certo? Isso vai determinar, inclusive, a ocorrência de desertos mais próximos das áreas tropicais, das linhas tropicais, perto do paralelo 20 e poucos ao 30, porque a maior umidade do ar acaba ficando nas zonas mais quentes. Isso tem a ver com a capacidade do ar de reter vapor de água. Então, ar mais frio, então, em temperaturas menores, aqui nesse gráfico, no eixo X, a gente tem a temperatura. Quando o ar está mais frio, ele tem menor capacidade de segurar, de reter água, de forma que a gente acaba tendo áreas mais secas quando o ar está mais frio. Quando a gente tem o ar mais quente, ele tem maior capacidade de retenção de água, então as áreas ficam, além de mais quentes, mais úmidas também. Isso vai determinar a circulação de ar nessa escala global. Então, voltando para aquele mapinha do mundo, em que a gente tem aqui o Equador na latitude 0 e os trópicos perto do paralelo 30, a gente vai ter ar mais frio perto dos trópicos. Com ar mais frio, ele vai ter menor umidade e a umidade vai acabar passando em direção ao Equador e deixando essas regiões perto dos trópicos mais secas. E é por isso que a gente tem a ocorrência de desertos nesse tipo de ambiente. Se a gente olhar a distribuição dos desertos, dos grandes desertos ao longo do mundo, a gente vai ver que muitos deles estão, sim, próximos aos trópicos, né? Tanto na região norte quanto na região sul do planeta. Tem alguns desertos que são também determinados por barreiras geográficas locais, por barreiras montanhosas, por áreas montanhosas, tanto aqui na América do Norte, quanto na América do Sul, quanto na Ásia. As grandes correntes de ar também determinam e são influenciadas pelas correntes marítimas, e isso tem a ver também com a salinidade da água dos oceanos. Isso vai influenciar também, além de influenciar o clima terrestre e
umidade do ar em diferentes locais também vai influenciar aquilo que eu falei antes, da quantidade de nutrientes dentro da água, porque correntes de ar mais frias estão associadas a correntes oceânicas mais frias que tendem a fazer zonas de insurgência em que a gente tem um aumento dos nutrientes. Então, aqui nesse mapa estão marcadas algumas zonas de insurgência no mundo em que a gente tem maior quantidade de nutrientes disponíveis para os organismos aquáticos. Como eu falei antes, a altitude também vai influenciar a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva e o clima. Isso é numa escala menor, não é numa escala global, é numa escala regional e local. Então, se a gente pensar que à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui, a capacidade do ar de reter água também diminui, e aí eu tenho chuvas causadas por essas barreiras geográficas, né, que são as montanhas. Então, aqui a gente tem o mapa dos Estados Unidos, da costa oeste dos Estados Unidos, e a gente tem aqui no oeste o oceano, né, e a distância do oceano aumentando em direção a leste e aumentando aqui a cadeia montanhosa, né, a cadeia da Sierra Nevada. O que acontece? À medida que a altitude aumenta, diminui a temperatura do ar, diminui a capacidade do ar de reter água, aumenta a precipitação. E aí o que você tem atrás dessas montanhas? Você tem desertos, porque o vento que passa daqui, ele vai passar sem água. E aí a gente vai ter os desertos, e o deserto que a gente vê no oeste dos Estados Unidos, depois da Serra Nevada, tem a ver com a altitude naquele local. Então, novamente, aqui o deserto da Serra Nevada, algumas áreas desérticas atrás dos Himalaias, o deserto do Atacama, no sul na América do Sul, que são resultados de barreiras geográficas que a gente chama de sombras de chuva. Essas são sombras de chuva bastante drásticas que chegam a gerar desertos. No Brasil, a gente não tem nenhuma área desértica e ela não ocorre por nenhum dessas sombras de chuva que ocorrem no Brasil causa um deserto, mas a gente tem áreas, por exemplo, na Mata Atlântica, na costa brasileira, que tem uma precipitação muito maior do que as áreas para dentro da costa, em que a gente tem uma precipitação muito menor. Muitas vezes a gente tem uma variação de 500, 1000 milímetros por ano de precipitação em locais que são mais próximos do oceano e com essa barreira geográfica de montanhas. A gente não tem montanhas muito altas no Brasil, mas elas são altas o suficiente para causar essas variações na precipitação. Mesmo não causando a existência de um deserto, elas causam variações na precipitação. Em alguns lugares do mundo em que a variação de precipitação, a variação de altitude é muito grande, a gente tem variações de precipitações de temperatura e de precipitação enorme num espaço num espaço físico pequeno. Então, isso aqui é a representação de uma ilha vulcânica no Havaí, em que no espaço de 30 quilômetros a gente vai da altitude zero em relação ao nível do mar a uma área vulcânica de 4.000 metros de altitude. E aí a gente tem climas tropicais aqui perto, a gente está falando de uma área que é tropical, né, geograficamente no mundo, paralelo perto do 20. A gente tem um clima tropical aqui perto do mar, na altitude do mar, e à medida que a altitude vai aumentando, o clima vai mudando, os tipos de plantas que ocorrem vão mudando, a temperatura média vai mudando e a precipitação também. Essa camada aqui, essa área que eles chamam de camada de inversão, é aquele momento que você passa a ter climas temperados e, portanto, vegetações esperadas para climas temperados, mesmo numa latitude tropical. Em alguns lugares aqui você passa da linha das árvores, que chama tree line em inglês, e é aquele momento em que você não tem mais árvores, é um ambiente tão seco que você não tem mais ocorrência de árvores, você passa a ter outros tipos de planta, e depois você não passa a ter nem planta nenhuma, você passa a ter uma área onde não há crescimento de plantas porque a precipitação é muito baixa, né? São áreas muito secas, muito desérticas e que acabam sendo também cobertas de neve boa parte do ano. Isso ocorre mesmo em
áreas que são de latitudes tropicais por causa da altitude.